Mais um vídeo do módulo Nutrição. Hoje nós vamos conversar com aquele guerreiro que quer construir massa muscular, principalmente indivíduos ectomorfos, magros, que tenham capacidade muito boa de perder gordura, mas uma dificuldade muito grande de ganho de massa muscular. Para você, a estratégia dietética é essencial, porque muitas vezes o mito louco de que tenho que comer muito entra na tua mente e você começa a cometer esse erro, achando que você precisa comer muito de tudo. E não. Realmente, a guerra sua com o garfo vai ser constante, mas você precisa selecionar o que você coloca dentro do seu corpo. Você, mais do que ninguém, tem que selecionar muito bem. Sabe por quê? Porque senão você acaba apenas ingerindo grandes volumes de calorias, mas calorias vazias, que não são bons construtores muscular. Você tem um pastel de feira. Pastel de feira de 250 gramas. Clássico pastel de feira. Um pastel desse chega a ter 680 calorias. Um pequeno pastel de feira. Vai me dizer que você não come dois. Você come dois tranquilamente. Você come, então, em média, de 1.250 até 1.500 calorias em dois pastéis de feira. Eu quero ver você comer isso de arroz, frango, batata, peixe, porque esses alimentos são construtores musculares. Você acha que aquele óleo do pastel constrói músculos? Aquela massa branca do pastel constrói músculos? Aquela calabresa ou aquela carne moída cheia de gordura são bons construtores? Comer muito e comer certo são coisas totalmente diferentes. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Primeiro ponto, vocês precisam ter estudado o módulo corpo humano. Entendido um pouco mais sobre como o seu corpo funciona ectomorfo. A questão da sua inquietude, da sua agitação, a necessidade de reduzir as horas de sono e não ficar longos períodos em jejum, a sua necessidade de compreender a sua taxa de metabolismo basal. Segundo, você precisa estar totalmente enquadrado no módulo treinamento. Júlio Balestrin está preocupado com seus treinos e montou treinamentos específicos capazes de desenvolver a sua massa muscular. Alinhado a isso, você tem que ter estudado os primeiros passos do módulo nutrição para compreender cardápios importantes para você, fontes de carboidratos, proteínas e gorduras para indivíduos magros que querem ganhar massa muscular. E, nesse momento, você já está apto para calcular a sua própria dieta. Primeiro fator, você já tem em mãos a sua taxa de metabolismo basal. Ectomorfos, eu sei, você precisa gerar um superávit calórico, que nada mais é do que comer mais do que você gasta. Some seu treino, seu cardio, mesmo que seja moderado, seus gastos diários, o quantas calorias você gasta para suas outras atividades, e seu basal. Tem isso somado? Com isso somado, nós temos que acrescentar ainda mais calorias. Não é em cima da taxa de metabolismo basal, mas em cima do seu gasto calórico geral diário. Vamos começar com 20%. 20% durante 15 dias. Nós chamamos de período de adaptação. Você vai começar a ingerir muitas calorias. O seu processo enzimático digestivo precisa estar preparado para isso. Enzimas serão produzidas em maior quantidade. Seu estômago, saco elástico, vai começar a se expandir um pouco mais para receber esses alimentos. Hormônios responsáveis pela saciedade, como a leptina, e pela fome, como a grelina, serão alterados. A máquina vai começar a trabalhar um pouco mais forte. Então, vai com calma. Nada de loucuras. Nada de shakes de 3, 4 mil calorias. Você não tem massa muscular e nem processo enzimático ainda para isso. Provavelmente você vai excretar quase que todas essas calorias.
20% de superávit calórico durante 15 dias. Passado 15 dias, nós vamos para 30% de superávit calórico. Renato, 30% é pouco. Eu sinto que eu preciso de 7.000 calorias e os meus gastos gerais chegaram em 3. Eu tenho que fazer 120% de taxa de metabolismo basal. Sabe por que você pensa isso? Porque você não se apegou nos outros módulos. Inquietude, agitação, realizar várias atividades. Eu jogo bola, faço jiu-jitsu, eu treino, faço crossfit com a minha namorada, faço cardio. Você não vai, ectomorfo, ganhar músculos dessa forma. Porque por mais que você coma, o seu metabolismo vai sempre vencer e você vai entrar em equilíbrio calórico ou até no risco do déficit calórico. Ok? Coloque isso em mente. 20% entre os primeiros 15 dias, 30% após isso, mantendo toda a orientação do módulo corpo humano e pegando as dicas dos alimentos certos no módulo nutrição. Tati, um indivíduo que quer ganhar massa muscular, qual é a correta distribuição entre proteínas, carboidratos e gorduras para a dieta desse camarada? Então vamos lá, além de tudo isso que o Renato falou, tem um outro erro que talvez você consiga fazer tudo isso, mas é na hora de fazer essa distribuição. Muitas pessoas acham que comendo uma quantidade alta de proteínas, sendo ectomorfos, que vão ganhar peso. Não, pelo contrário. Então vamos lá para a distribuição que muita gente erra nisso. 55% de carboidrato, apenas 15% de proteína, que é o suficiente para o seu ganho de massa magra, e 30% de gordura. Você se entope de proteína, você não tem fome para comer carboidratos e gorduras. Você se entope de proteína, o seu organismo gasta energia para digerir todas as proteínas. Você se entope de proteína, você bate um teto calórico com carência de carboidratos e gorduras. O que eu disse para vocês? Não basta comer muito, tem que comer certo. 15% de proteína parece pouco, mas vai girar entre 1,6 a 2,0 de quilo corporal do seu físico. Tá bom demais. Tá bom demais. Não precisa ser mais do que isso. Pelo contrário, é prejudicial ser mais do que isso. Vamos manter em 15% a proteína, porque o que você realmente precisa é de carboidrato para preenchimento do glicogênio muscular e deixar o músculo mais cheio. Gorduras, porque as gorduras são grandes aliados para estratégias de ganho de massa muscular, principalmente para indivíduos de perfil ectomorfo. Porque 1 grama de gordura lhe fornece 9 calorias, então você consegue reduzir o volume de alimento. Reduzindo o volume de alimento, você consegue o quê? Comer mais. Você sabe o que é você fazer um prato de 750 gramas e daqui 3 horas realizar esse mesmo prato? Bem-vindo à sua realidade, ectomorfo. Da mesma forma que o endomorfo sonha em ter o seu prato, você sonha em não precisar de comer como o endomorfo. Ninguém está contente, ninguém está feliz. E esse é o segredo, essa é a mágica. Saber que cada um vai ter que realizar o seu esforço. Aceite a sua genética ectomorfo e lute para ter resultado. Não adianta reclamar. Segundo ponto, você quando colocar um físico, pelo seu biotipo, como nós estudamos no módulo corpo humano, você tem cintura mais fina,
e automaticamente um físico mais estético. Basta construir músculos. Legal? Uma dica importante para você quando for constituir a sua dieta. Ectomorfos, cuidado com alimentos que possuem muita fibra. Porque como você bate um teto calórico muito grande, tudo em você é muito. Então, por exemplo, não abuse da aveia. Aveia, uma refeição no máximo. Porque se você fizer 3 refeições de 120 gramas de aveia, por exemplo, nós estamos falando em 360 gramas de aveia. A aveia tem aproximadamente 10% de fibra bruta. São 36 gramas de fibra. O risco de isso soltar o seu intestino e você perder parte do que você ingeriu, não tendo uma completa absorção, é muito grande. Fique atento ao cardápio que a Tati montou para vocês sobre fontes de carboidratos para ganho de massa muscular, fontes de proteínas para ganho de massa muscular, fontes de gorduras para ganho de massa muscular. Outra dica para ectomorfos. A refeição pré-treino e pós-treino, ela é muito estratégica. Na refeição pré-treino, opte por alimentos mais complexos. Arroz, batata, mandioca, macarrão. Pós-treino, use carboidratos mais simples, que tenham uma absorção mais rápida. Banana, mel, até um doce da sua preferência, desde que não seja quantidades muito grandes. Coloque na refeição pós-treino 30, 40 até 50 gramas de carboidrato simples, mas pós-treino é bem após o treino. Cabe refeições líquidas numa estratégia de ganho de massa muscular. Você não precisa bater essas calorias absolutamente sólidas. Você pode fazer um shake pós-treino, por exemplo. O que colocar nesse shake? Banana, mel. Você pode pegar a batata doce, cozinhar ela bastante, deixar ela bem molinha, colocar na água, bater no liquidificador junto com um pouco de whey protein. O sabor do whey protein mascara a batata doce. Use estratégias de refeição líquida. A suplementação é muito bem-vinda para você, ectomorfo. Utilizar carboidratos líquidos é uma ótima estratégia. O oximase, maltodestrina, palatinose, fontes de carboidrato que entram na tua dieta e que economizam espaço no seu estômago, porque são líquidas. O whey protein, ótima fonte de proteína. Você pode utilizar o whey protein. Ovo, não sei, usaria no máximo uma vez ao dia ovo se eu fosse um ectomorfo em fase de ganho, porque o ovo é uma das proteínas que mais dão saciedade. Coloca na tua cabeça, ectomorfo, você precisa lutar contra a saciedade. Todo alimento que dá muita saciedade vira uma luta para você, porque você precisa de muitas calorias. Vocês aqui aprenderam a distribuir essas calorias. Vocês sabem agora qual o percentual de proteína, o percentual de carboidrato, o percentual de gordura. A escolha dos alimentos fica a seu critério, mas eu já digo aqui, mesmo estando escrito no cardápio da Tati, tapioca, banana, mel, arroz, mandioca, batata doce, suplementos à base de carboidratos hipercalórico, grandes aliados de você. Proteína, sabe uma proteína fera para você, ectomorfo? Whey protein tilápia. A tilápia, ela é uma proteína que ela é muito hídrica, ela absorve bastante água, então ela tem uma solubilidade muito rápida, ela não pesa no estômago. Whey protein é líquido, não tem segredo. Carne pode entrar, mas não abusa, porque a carne já dá mais saciedade. Ovo, pelo amor de Deus, claro que pode entrar, mas se abusar, vai cair na saciedade também. Tá vendo? Não é comer de tudo. Tem que ser criterioso. O ectomorfo que cresce é um cara inteligente. Porque ele sabe que ele não pode comer de tudo. Que o povo fala que ele pode comer de tudo, que ele não engorda, verdade. Mas ele não quer engordar, ele quer ganhar músculo. Ele não quer mais ser magro. Então, para isso, tem que comer certinho. Tem que saber o que comer. Não é verdade, Tati? Sim. E aí, vou deixar para vocês várias dicas do que vocês podem colocar na alimentação para ficar mais fácil e para ter uma noção. Estratégias para ganho de massa muscular. Essa é a meta de vocês. Não se esqueçam. 60 dias em um ano.
Esse é o nosso compromisso. O que nós temos para vocês? Planilhas atualizadas. Vocês estão aqui na fase 1 do nosso projeto. Logo mais vocês receberão novos vídeos, novas atualizações. Por isso que vocês precisam estar conosco aqui, mês a mês, acompanhando, aprendendo. Estaremos juntos durante um ano, pessoal. É um compromisso que nós temos com vocês durante um ano e queremos vocês conquistando todos os seus objetivos. Valeu! Olá pessoal, muito bem-vindo ao módulo Dia do Lixo. Pensa num módulo legal, que eu acho que se bobear, vocês acabaram clicando lá primeiro nesse módulo. Vai, fala a verdade. Então, bom, vamos lá. É necessário fazer o dia do lixo? É obrigatório fazer o dia do lixo? Não. Mas por que é tão importante o dia do lixo? A gente libera para todos os pacientes que queiram fazer refeição livre. Por qual motivo? Porque é algo de uma rotina familiar. Algo que a pessoa às vezes necessita, ela espera. Então, uma pessoa que tem a refeição livre, ela se mantém muito mais aderida à dieta, porque ela sabe que ela vai guardar as vontadezinhas dela para aquele dia. Um exemplo, vamos lá. Quando você não tem uma rotina alimentar, quando você não tem objetivo, o que dá vontade você come, certo? Hoje estou com vontade de comer isso e aquilo. Quando você está inserido numa dieta, você pensa o seguinte: hoje eu estou com vontade de comer um hambúrguer. Aí você fala, vou guardar, vou escrever ali no meu caderninho. Uma dica para vocês, escreve ali no caderninho. Hoje eu estava com vontade de comer hambúrguer, passou. Aí amanhã você coloca, hoje eu estou com vontade de comer batata frita, hoje eu estou com vontade de comer uma pizza. Chegou no fim da semana, você vai fazer esse balanço. Você vai pegar esse seu caderninho e vai olhar tudo que você tinha vontade. Então quer dizer que tudo aquilo que você tinha vontade é o que você teria consumido. E aí você vai colocar na ponta do lápis, literalmente, o que é mais interessante para você. E dentro disso você vai escolher esse alimento. E aí vai ser muito mais prazeroso, porque você vai dar valor na sua refeição livre, você vai comer com muita vontade, você vai dar valor naquilo, não vai comer por comer. Tem muitas pessoas que quando não estão em dieta, acabam pegando uma barra de chocolate ou qualquer outra coisa parecida e comendo enquanto conversa com uma pessoa, enquanto assiste um filme. Então é isso que faz com que a refeição livre seja tão saborosa, você dar muito valor para o dia que ela chegar. Então vamos lá. Como é que é feita a refeição livre para os biotipos? Uma pessoa que está no processo de emagrecimento, principalmente uma pessoa com obesidade, ela tem algumas doenças metabólicas. Ela tem normalmente sensibilidade à insulina, então ela está num processo de desintoxicação alimentar mesmo, do sal, do açúcar e da gordura. Então, se você não viu, volta no módulos anteriores e pesquisa um pouco sobre isso. Você não pode ter uma refeição livre na semana, porque você pode acabar caindo em compulsão ou comendo muito mais do que necessita. Então você precisa de uma limpeza. Isso demora de 15 a 20 dias pelo menos. Passados-se 15 a 20 dias, num processo de emagrecimento, a refeição livre ela é calculada, certo? Então ela entra como se fosse uma dieta flexível do dia. Então eu peço para todos os meus pacientes, eu calculo a quantidade que ele precisa, então vamos lá. Então você calculou, você precisa de 1.200 calorias. Então, vou dar uma dica aqui para vocês. Pega essas 1.200 calorias, faz 500 calorias de refeição limpa, então de preferência proteína, que vai te dar mais saciedade, e as 800 calorias que sobra, você inclui na sua refeição livre. E aí você calcula entre hambúrguer, entre pizza, entre comida japonesa, de preferência comidas que têm uma composição de proteína, gordura e carboidrato, não só gordura. E quase nunca, isso a gente não indica, de doce, tá? Então não é uma refeição livre que vai trazer estratégias legais para o seu físico. Mas claro, se é uma coisa que você está com muita vontade, você esperou por aquilo, você pode compensar, não as 800 calorias do doce, mas compensar 400 em uma carne que você queira de um churrasco e 400 de um doce que você esteja muito esperando, certo? E para esse mesmo dia, para que você consiga comer apenas 500 calorias até chegar à sua refeição livre, que vai ser bem pouco, ficar de jejum. Então, nesse processo, ficar de jejum, beber muita água, depois você já vai estar com a sua insulina um pouco mais baixa e come só proteína, calcula essa quantidade de 500 calorias entre 1 a 2 refeições e aí sim parte para a última refeição. Algumas pessoas, por incrível que pareça, até nem conseguem comer as 800 calorias quando chegar no fim do dia, certo? E se também você é aquela adepta a comida, gosta de comer aquela quantidade de comida um pouco maior, sem problema. Calcula a sua quantidade de refeição livre em alimento limpo, em uma receita fitness, certo?
Então agora nós vamos passar para a refeição livre do mesomorfo. Para os mesomorfos, o que é ideal? Que você faça uma refeição livre entre 7 e 10 dias. Eu vou explicar para vocês por que o 7 e o 10. Se você fez a sua dieta 100% da semana, bateu todas as quantidades, principalmente fez o seu treino de cardio e o seu treino de musculação, uma vez por semana você está liberado para a sua refeição livre. Lembrando que na refeição livre ela precisa ser calculada, então que tenha pelo menos 30 a 50% da quantidade de alimentos limpos e 50% da sua dieta pode ser da refeição livre do que você tiver escolhido. Se quiser fazer o uso do jejum, pode ser, senão não tem problema, desde que você distribua as quantidades durante o dia e que dê o seu 100%, certo? Se você foi e fez 70%, 80% da sua dieta, não foi tão perfeito, falhou em algum dia de treino, aí você passa para cada 10 dias. Então, de preferência, faça o seu 100% para que uma vez por semana você possa estar assim, ó, com um sorriso no rosto, certo? Agora nós vamos para os ectomorfos. Esses, felizmente ou infelizmente, eles têm uma vantagem aí no quesito refeição livre. Os ectomorfos têm essa grande facilidade de poder ter refeições livres com mais frequência. Lembrando, claro, que você não pode comer o que quiser. Tem que estar também dentro dos seus cálculos diários, ok? O ectomorfo, esse feliz da vida, esse felizardo. Bom, a gente brinca assim, felizardo, mas às vezes muitas pessoas têm dificuldade em comer, né? Enquanto o endomorfo, ele tem fome, a grande maioria dos ectomorfos às vezes não tem fome. Por isso que às vezes são tão magrinhos. Uns comem muito por conta do metabolismo mesmo, é muito acelerado, mas outros não, realmente não tem fome, comem uma quantidade muito pequena. E ter uma refeição livre com uma periodicidade maior também às vezes não se torna algo tão fácil quanto a gente se imagina. A indicação para os ectomorfos é que comece uma vez por semana, depois a cada 5 dias e depois a cada 3 dias. Lembrando que a quantidade de calorias é um superávit, é uma bomba de calorias a mais no dia. Então você não vai fazer aquele cálculo que eu ensinei, você não vai fazer aquele cálculo de dentro das calorias diárias, dividir metade para refeição livre e metade para refeição saudável. Não, você vai comer as quantidades que você necessita no dia e fazer essa refeição a mais, ok? Então, começando com 7 dias, numa segunda semana, a cada 5 dias, numa terceira semana, a cada 3 dias. Isso precisa ser acompanhado por você. Como? A questão da sua pele, se não está ficando muito retido, se não está engordando, se está mantendo legal, se o físico está respondendo bem, mantenha assim. Poxa, eu fiz a cada 3 dias e senti que deu aquela embaçada, não gostei do resultado, eu volto para 5. Ou se não ficou bom, eu volto para 7. E assim você vai conseguindo observar o seu físico, qual é a melhor forma. Então a estratégia é de 7, depois a cada 5 dias e depois a cada 3 dias, certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que a refeição livre de vocês sejam muito saborosas, que vocês lembrem da gente. Lembre que é muito importante no dia seguinte continuar com a sua alimentação adequada, correta, bem calculada e um grande beijo. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês hoje um tipo de dieta que foi muito utilizado no processo do Gui. Não foi utilizado no primeiro mês, mas como vocês sabem, ele fez um processo de emagrecimento. Então, se você ainda está nesse processo, vai lá no módulo de emagrecimento, aprenda tudo como é que você faz, todo o processo de emagrecimento, quais são os melhores alimentos. Passando dessa evolução, você vem para cá. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre Cycle Carb. Qual que é essa estratégia tão famosa, tão utilizada para a evolução do seu físico? Bom, então vamos lá. No Cycle Carb, o que nós utilizamos? Uma oscilação de carboidrato, mantendo sempre a proteína que você tem da sua alimentação. Então vai lá no módulo de proteína e descubra o quanto você precisa, mantendo uma gordura um pouco mais baixa. E como que a gente oscila esses carboidratos? Então pensa na sua taxa de metabolismo basal. Então nós pegamos a taxa de metabolismo basal e reduzimos 20% em uma semana
E pegamos a taxa de metabolismo basal, aumentamos entre 20% a 30% e utilizamos em uma outra semana chamada de high carb. Então nós vamos oscilar por semanas. Em uma semana você vai fazer o high carb. Então nessa semana provavelmente você vai se sentir bem no primeiro, segundo, no terceiro dia. Quando estiver chegando mais para o fim da semana, você vai se sentir desgastado, seu estoque de glicogênio vai estar diminuído. Seus treinos talvez não vão estar tão intensos, aí você vai ter que usar o mindset. Por quê? Porque nesse processo a gente vai estar utilizando, fazendo a metabolização dessa gordura. E aí vem a semana seguinte, que é o high carb, onde você vai estar aumentando essa quantidade de carboidrato. Nos primeiros dias, repondo essa parte do seu glicogênio e tendo uma eficiência muito melhor no seu treino e fazendo o ganho de massa magra. Então, com essa estratégia de uma semana um carboidrato um pouco menor, uma semana uma quantidade de carboidrato um pouco maior, faz com que você vá ganhando massa magra e reduzindo gordura. Bom, então fazendo isso, uma semana com high carb, uma semana com low carb oscilando, você já vai ter um ótimo resultado. Se você achar que para sua estratégia, seu treino está sendo muito intenso e você quiser aumentar mais essas quantidades, você pode ir alternando também no segundo mês. Então, mantendo o seu déficit calórico de 20% e aumentando 40% o seu ganho, certo? O que vai ter é um feedback de você conhecendo o seu corpo. Provavelmente as primeiras semanas, os 20% a menos e os 20% a mais vai ser o suficiente. Só que você vai evoluindo o seu físico e com isso você pode ir mexendo nessas quantidades. Mas não se preocupe, porque nós estaremos aqui para ir trabalhando toda essa evolução do seu físico. Agora vamos falar sobre estratégias dietéticas para definição muscular. Como calcular a sua dieta para definição muscular. Você é indivíduo que quer uma definição, mas que já treina há um tempo, já tem um físico um pouquinho mais avançado, já tem uma quantidade legal de massa magra, mas que precisa perder um pouquinho de gordura localizada, e que essa parte da gordura, principalmente abdominal, incomoda muito, nós vamos partir do princípio que você vai ter a sua taxa de metabolismo basal e nós vamos trabalhar em cima dela, porque o cardio mais o treino resistido, que seria o treino de musculação, já será o suficiente para o seu déficit calórico. É isso aí, pessoal. Então, você que não é um indivíduo obeso, que tem necessidade de perder gordura, região dos flancos, pochete, quer definição muscular, mas entre aspas é considerado um indivíduo normal, você não está com aspecto obeso, mas está com sobrepeso e precisa eliminar gordura, o seu déficit calórico se torna o treino e o cardio. Mas o que é importante? Tem que realizar um bom treino e tem que fazer cardio. Tem que fazer cardio. Porque se você não realizar um treino forte, se você realmente não realizar força no seu treino, se você não fizer um cardio efetivo, aquele cardio que realmente você gasta calorias, você não entra em déficit calórico, você mantém o que nós chamamos de equilíbrio calórico, afinal de contas, você está comendo bem e você não vai secar. Existe uma diferença entre emagrecer e secar. Emagrecer é perder peso mesmo. Secar, nem sempre você perde peso, porque como você está comendo bem, como suas calorias estão boas, você pode, através de um bom treino, hipertrofiar, ganhar massa muscular. E aí você vai trocando na balança gordura por músculo, mas o peso quase que se mantém. Ou quando cai, ele não despenca. Emagrecimento, pensamos em peso despencando. Eu sou um indivíduo de 120 quilos, tenho 1,70 m, sou obeso. Eu preciso chegar nos 90 quilos. Por exemplo, eu sou um indivíduo de 90 quilos, 1,70 m, tenho gordura localizada, carência de massa muscular. Gostaria de desenvolver minha massa muscular e aumentar a minha definição. Preciso de quê? De um déficit calórico menos agressivo. Daí a indicação da Tati para você manter a sua taxa de metabolismo basal. Tati, digamos que o indivíduo tenha 2.000 calorias de basal e ele quer definição muscular.
Como distribuir proteínas, carboidratos e gorduras? Para você que é mesomorfo, você pode dividir da seguinte forma: de 50% a 60% de carboidrato, de 20% a 30% de proteína, de 20% a 30% de gordura. Lembrando que é sempre ideal você se manter numa gordura de média para alta. Então, no mínimo 1,5 e no máximo 2,5. Vamos lá, para aplicação prática novamente. Digamos que você tem uma taxa de metabolismo basal de 2.000 calorias. 2.000 calorias, qual seria o percentual de carboidratos? Vamos colocar aqui 60%? 1.200 calorias de carboidrato. Cada 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Divide para mim. 300 gramas de carboidrato. Vamos dividir esses 300 gramas de carboidratos em 5 refeições? Seriam 60 gramas de carboidrato por refeição. É muita coisa, gente. 60 gramas de carboidrato por refeição, para vocês terem uma ideia, é em média de 220 gramas de arroz. É bastante coisa. Sabe o que isso significa? Que se você não treinar forte, você não vai emagrecer. Se você não fizer cardio, você não vai emagrecer. E essa estratégia, você precisa, acima de tudo, estar com bom condicionamento físico para poder fazer um bom treino e fazer um bom cardio. Não é uma estratégia para obesos. Proteínas. De proteína, 30%. 30%, 600 calorias dividido por 4, 150 dividido 150 gramas de proteínas, ok? 150 gramas de proteína. Fracionado isso em 5 refeições? 30. Então você tem 30 gramas apenas de proteína. Aí você fala, Renato, eu estou fazendo errado. Porque quando eu estava fazendo estratégia de emagrecimento, eu comia menos carboidrato e mais proteínas. Você precisa entender se você realmente precisa de tudo isso de proteína. Quantos gramas de proteína deu no final? Faz 30 vezes 5. Deu 150. 150. Agora você pega um indivíduo, por exemplo, que pesa 90 quilos. Pega 90 quilos e divide por 1,6. Multiplica, perdão. 144. Se você tem 90 quilos, você teria que comer 144 gramas de proteína. Você entendeu? A relação não está errada. É uma relação, uma estratégia onde você oferece mais carboidrato, você reduz a sua taxa de proteína para que você tenha bastante energia. Só que tem um detalhe, você já consumiu aí 90% das calorias, sobrando apenas 10% de gordura. Gordura é zero. 10% não é nada, porque nós estamos falando de 200 calorias dentro das 2.000. 200 dividido por 9 dão quantos gramas de gordura? 22. 22 gramas não é nada. Só considera do próprio alimento, do frango, do peixe, que lembrando que isso é tudo variável. Só que como você já passou por um processo de emagrecimento, já perdeu peso, a gente está focando agora no carboidrato para te dar mais energia, para que você consiga fazer um bom treino para desenvolver mais massa magra e consequentemente trocar essa gordura por massa magra. Lembrando que essa quantidade de carboidrato um pouco maior é para te dar um pouco mais de energia para que você faça um bom treino. Pessoal, é o seguinte, 60 dias e 1 ano, essa é a nossa meta. Trazer resultados de 1 ano em 60 dias. Essa primeira etapa, essa primeira estratégia, você vai ter um carboidrato um pouco mais alto, uma proteína um pouco mais baixa e quase que zero de gordura. Legal? Na próxima etapa, nós estaremos aqui com um novo vídeo, mudando essa estratégia, provavelmente subindo a proteína, baixando o carboidrato e subindo um pouco a gordura. Isso é muito importante para dar o choque metabólico. Por isso que vocês precisam estar conosco sempre. Não dá para montar um protocolo dietético engessado. Esse protocolo dietético, tal qual as planilhas de treino do Júlio, elas serão alteradas para dar um choque no seu metabolismo, para dar um choque na sua musculatura, para você permitir o quê? A evolução. Lembre-se do fenômeno da homeostase. O seu corpo quer você com gordura, sem músculos, sem definição muscular. Então, reduzir nesse momento
a proteína, subir o carboidrato sem gordura praticamente, pode ser uma estratégia muito louca, mas nós estamos aqui justamente para você fazer o diferente. Porque o óbvio todo mundo sabe fazer. Mas aí que está o segredo da nutrição. Fazer o diferente. Mudar a estratégia. E os indivíduos magros? E os ectomorfos? Esses guerreiros que lutam tanto para buscar volume muscular. Ele já é o inverso. Nós vamos trabalhar com o superávit calórico. Pessoal, eu acho que ficou muito legal. Vocês conseguiram entender nessa primeira fase como vocês vão calcular a dieta para indivíduos obesos, emagrecimento, indivíduos que querem perder gordura, definição muscular. Tá aí a distribuição calórica. Se apeguem nesses detalhes. Olhem e assistam e aprendam os outros vídeos. A Tati fez um vídeo específico sobre dicas de melhores carboidratos, proteínas e fontes de gorduras para emagrecimento. Vão lá, peguem isso, peguem a tabela sugestiva de cardápio e bora montar essa dieta e começar o progresso, a evolução no físico, porque esse projeto 60 dias veio para mudar a sua vida. Valeu! Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Módulo Nutrição. Hoje eu vou fazer parte desse vídeo aqui juntamente com a Tati. Nós vamos conversar sobre como calcular a sua própria dieta. Olha o que é importante. Primeiro, você precisa ter já estudado o módulo Corpo Humano. Naquele módulo, você aprendeu a calcular a sua taxa de metabolismo basal, o seu gasto diário, atividade, trabalho. Você aprendeu a calcular o gasto energético do seu treino anaeróbio de musculação e o gasto energético do seu treino aeróbio, do seu cardio. Você já tem então calculado quantas calorias você consome ao dia entre metabolismo basal, atividades diárias e treinos. Legal? Feito isso, você não pode ter pulado as primeiras aulas sobre o que são macronutrientes, sobre estratégias de emagrecimento e estratégias para ganhos de massa muscular. Legal? Se você já completou todas essas aulas, agora você vai conseguir definir a tua estratégia dietética. O que é estratégia dietética? Teu protocolo alimentar, tua dieta. Que pilar importante é a dieta no processo de preparação do físico de vocês? Essencial. Daqui vai sair a grande matriz para a evolução do físico de vocês. Primeiro fator, vamos começar com estratégias para déficit calórico. Você então está em processo de emagrecimento ou definição muscular. No módulo emagrecimento, você descobriu o quanto você precisa gerar de déficit calórico. Legal? Se você é um obeso, se você precisa apenas de emagrecimento ou se você realmente quer tirar gorduras localizadas. Dentro dessa base calórica que você tem, nesse vídeo nós vamos distribuir essas calorias entre carboidratos, proteínas e gorduras. Tati, entendendo que a pessoa hoje ela é um obeso e ela precisa realizar um processo de emagrecimento, sabemos muito bem que as proteínas são muito bem-vindas e são os carboidratos e as gorduras que elas irão reduzir, correto? Sim, Renato. Então, o que acontece? Uma pessoa, quando ela está acima do peso, com obesidade, ela precisa perder uma quantidade de peso relevante. O que nós fazemos? Pegamos a taxa de metabolismo basal que você já calculou e em cima disso tiramos 20%, certo? O treino a gente não calcula porque os indivíduos obesos têm uma dificuldade muito maior em fazer um treino mais intenso e que tem um gasto calórico muito grande, certo? Então, caprichem nos treinos para que você tenha um déficit ainda maior e 20% é o começo do que você vai fazer para o seu processo de emagrecimento. Então, nós vamos distribuir isso para vocês de forma que você consiga calcular ou por caloria por quilo de peso
ou por estratégia do tanto de carboidrato, proteína e gordura. Então, o que você pode fazer? Em cima da caloria que você tem, metabolismo basal menos os 20%, você pode utilizar de carboidrato de 30% a 40%, de proteína de 30% a 40% e de gordura de 20% a 30%, totalizando um 100%. E aí o que vai modificar? Ai, Tati, o que eu posso escolher? Eu escolho os 40, eu escolho os 30, você me deu uma opção entre eles, eu vou ficar na dúvida. Então o que você pode fazer? Numa primeira e numa segunda semana, você pode começar utilizando os 40% do carboidrato, 40% da proteína e 20% da gordura. E aí depois você pode, a cada 15 dias ou a cada semana, ir diminuindo um pouco isso, certo? Sempre mantendo uma proteína em média de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso. Ou você pode calcular por quilo de peso, sendo de 20 a 30 calorias por quilo de peso. Vamos agora para a aplicação prática. Digamos que vocês calcularam a sua taxa de metabolismo basal. E a taxa de metabolismo basal que você tem são de 2.100 calorias. Por exemplo, 20% de 2.100 calorias dão 420 calorias. Então você vai calcular 2.100 menos 420 calorias. Você tem 1.680 calorias para consumir. 1.680. A Tati deixou bem claro que a premissa, a base da sua pirâmide, precisa constituir proteínas. Dessas 1.680 calorias, digamos que 40% sejam de proteínas. Vamos fazer a conta. 1.680 em 40%. 672 calorias, a Tati está calculando aqui, são feitas de proteína. Quantas calorias tem 1 grama de proteína? 4. Então vamos dividir 672 por 4. 168 gramas de proteína. Que tal nós dividirmos essas 168 gramas de proteína em 4 refeições? Você terá 4 refeições de 42 gramas de proteína. 100 gramas de frango tem aproximadamente 30 gramas de proteína. Você já tem aí a sua distribuição de proteínas. Agora vamos fazer na base de carboidratos. Digamos que agora você vai começar com 40% de carboidrato. Lembre-se, o nosso déficit calórico é de 1.680 calorias para o seu consumo diário, correto? 1.680 entre proteínas, carboidratos e gorduras. Você tem 40% de carboidrato. Quantas calorias dão? Também 672. Quantas calorias tem 1 grama de carboidrato? 4. Você também tem 168 gramas de carboidratos. Vamos dividir esses carboidratos em 4 refeições também? 42. Olha lá. Você tem 42 gramas de proteína, 42 gramas de carboidratos. Quanto tem de carboidrato em 100 gramas de arroz? Aproximadamente 25 gramas. Então você já consegue começar a calcular a sua dieta entre carboidratos e proteínas. E gordura? Gordura nós vamos utilizar apenas 20%, só que tome cuidado. Gordura em 20% é praticamente não adicionar nenhuma fonte de gordura na sua dieta, porque os alimentos em si possuem gordura e muitas vezes você adiciona gordura para o preparo dos alimentos. Você faz o arroz, um fiozinho de azeite. Ah, mas é só um fiozinho de azeite. Esse azeite tem calorias. 10 gramas de azeite, que é um fio de azeite, tem 90 calorias. 90 calorias. Se você utilizar um pouquinho de óleo de soja para fazer seu ovo, calorias, a gema do ovo tem 5 gramas de gordura. Eu, na minha opinião, com 20% de 1.680, dá quanto, amor? 37 gramas. Dão 37 gramas de gordura. Posso falar para vocês? 37 gramas de gordura não dá para adicionar nenhuma fonte. É no máximo o fio de azeite do arroz, o fiozinho de óleo do ovo e aquele pouquinho que você usa de um olhinho aqui, uma gordurinha ali, um temperinho ali, uma gema. 2 ovos inteiros já te dão 10 gramas de gordura, a gente está falando de 37 por dia inteiro.
Fora que existem alimentos que possuem gordura, entendeu? Por exemplo, o peito de frango. Um peito de frango limpo, bem limpinho, ele tem 3% de gordura. 100 gramas tem 3 gramas de gordura. Uma carne magra, limpa, tem em média de 4 a 5 gramas de gordura. Então, eu não adicionaria nenhuma fonte de gordura se você optou por 20% de lipídios, que são as gorduras. Numa estratégia de emagrecimento, você já tem aí, ó, obeso, a sua planilha de cálculo calórico bem feita, não é verdade? Sim, acho que está muito bem distribuído, claro. Dependendo de como você for se sentindo, você pode ir mudando isso, né? Então, pode passar de 40% de proteína para 30%, aumentar 50% de carboidrato, mas a gordura sempre no mínimo, que são 20%. Pelo menos nesse primeiro processo. Depois você pode ir trabalhando e mexendo com isso. Como eu disse, como você tem semanas, você pode ir intercalando semanas. Uma semana com carbo um pouco mais alto e a proteína média, outra semana com a proteína um pouco mais alta e o carboidrato médio, e aí você vai vendo o feedback do seu corpo e como você se sente. O que você acha de a gente deixar um cardápio para eles terem uma noção de alguns alimentos nessas 4 refeições com essas proporções? Nós vamos disponibilizar para vocês sugestões de fontes de carboidrato, fontes de proteínas e fontes de gorduras. Mas você, indivíduo obeso que precisa emagrecer, não pode nesse primeiro momento abusar muito das gorduras, porque 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias e você não vai se sentir saciado com elas. Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos no módulo de emagrecimento. Eu vou ensinar para vocês algumas estratégias que ajudam nesse processo de emagrecimento. Primeiro, sabe-se já que é necessário para o emagrecimento o déficit calórico, ou seja, você precisa ter uma redução das suas calorias diárias. Você precisa gastar mais do que você consome. Então, pensando nisso, você já tem a sua taxa de metabolismo basal que você já aprendeu como calcular. Você retira 20% dessas calorias e assim vamos começar o nosso processo dessas estratégias. O que eu quero explicar para vocês é que, tendo uma quantidade muito maior de déficit calórico, você pode gerar uma compulsão alimentar. Vocês já escutaram muito falar sobre isso. Esse processo de um déficit muito grande causa uma compulsão alimentar. Por quê? O seu corpo ele é muito inteligente. Com um déficit muito grande, ele acaba reduzindo o seu metabolismo para que você consiga ter energia para fazer o básico do dia a dia. E com essa taxa de metabolismo basal muito reduzida, você para de queimar gordura, para de perder peso, certo? O que acontece? Você tem uma alteração nos seus hormônios, onde você diminui a sua leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumenta a grelina, o hormônio da fome. Para quê? Para que você possa voltar a comer e ter mais energias. E com isso, é o processo de que muita gente fala, poxa, chega uma hora que eu não emagreço mais. Muitas pessoas acabam não emagrecendo porque realmente não calculam e acabam nem percebendo o que come. Mas as que fazem direitinho por muito tempo, acontece por esse processo de ter uma redução muito drástica. Então não é o que nós queremos. Eu vou passar para vocês agora um pouquinho do que vocês devem fazer para ter esse resultado super legal do emagrecimento. Bom, então vamos lá. Tendo já em vista que você já sabe qual que é a quantidade que você precisa de calorias dentro do déficit calórico, o que você pode fazer para te ajudar a ter um sucesso nessa dieta? Nas 2 primeiras semanas, você pode calcular uma quantidade um pouco maior de carboidrato, um pouco menor de proteína e um pouco menor de gordura, dando o seu 100% dentro do que você precisa de déficit calórico. Então, entre a primeira e a segunda semana, você vai utilizar como prioridade o carboidrato. Então, você pode colocar entre 40% a 50% do carboidrato, 30% da proteína e 20% da gordura. Já com o seu organismo um pouco mais adaptado, porque por mais que você pense, poxa, 40% de carboidrato é bastante, não vai ser muito porque você estará em déficit calórico. Passadas-se 2 semanas, você já está bem adaptado, está se sentindo bem, você faz o quê? Aumenta um pouco mais a proteína, então a gente pode jogar entre 30% a 40% da proteína, 30% do carboidrato e 20% da gordura, certo? Passa-se aí mais 1 ou 2 semanas, você pode entrar no processo da última semana, que você pode dividir 30% certinho de carboidrato, proteína e gordura. Com isso você tem uma distribuição melhor de alimentos na sua dieta e consegue continuar o processo de emagrecimento. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de quais alimentos se encaixa bem na dieta do emagrecimento para que você tenha um resultado e uma aderência a ela.
Bom, então nesse processo do emagrecimento é legal que você use alimentos que te deem saciedade, contém um pouco mais de fibra e que deem em porção uma quantidade maior, certo? Então, para uma refeição entre almoço e jantar, é bem legal a abóbora cabotiá, o feijão, o arroz integral, então isso se encaixa muito bem. E as frutas entre os intervalos. Então, o ovo pela manhã é uma proteína que dá muita saciedade, aí estamos falando da proteína, certo? Proteína e gordura boa pela manhã, ovo com a gema. E dos carboidratos que você pode utilizar são as frutas de baixo índice glicêmico e com uma concentração pequena de carboidrato por 100 gramas. O morango, por exemplo, a framboesa, o abacate, o pêssego. Então são alimentos que contêm uma quantidade menor e que vão te dar saciedade em porção. Só para vocês terem uma ideia. Se você pegar 100 gramas de morango, tem 8 gramas de carboidrato. Então dá uma quantidade legal, bem boa. Você vai ver que às vezes dá para você encaixar 200 gramas de morango na sua dieta. A abóbora cabotiá, entre 13 gramas. Então dá para dar uma quantidade um pouco maior. O feijão também dá 13 gramas. Então dá para você ir escolhendo esses alimentos de forma sábia para se manter em dieta. E lembrando que todo prato principal entre almoço e jantar tem que ter os vegetais, certo? Na salada também não inclua o azeite. Pode ser um pouquinho de sal, um pouquinho de limão e algum molho que seja zero, mas não incluir a gordura na forma de azeite em salada. Vamos deixar para a parte do ovo e a gordura dos próprios alimentos, certo? Eu vou falar para vocês uma estratégia muito interessante que dá para se fazer no emagrecimento dentro dessas calorias que vocês já têm e dentro também dessa distribuição, que é o famoso jejum intermitente. Eu vou explicar um pouquinho porque ele é tão importante. Antes de falar da parte do jejum, eu quero falar um pouquinho de como distribuir os alimentos dentro do processo de emagrecimento, horários, ok? Bom, dentro desse processo de emagrecimento, você pode dividir a sua dieta da seguinte forma, uma vez que você já sabe como calcular tudo. O quanto você precisa de calorias, o quanto você precisa distribuir de macronutrientes. Você pode ter uma alimentação básica, de 3 em 3 horas, ou se você me diz assim, Tati, eu sou um indivíduo que eu tenho muita fome no período noturno, mas eu não tenho fome no período da manhã. Ok, não tem problema nenhum. O que você pode fazer? Pegar a quantidade que você tem, principalmente de carboidratos, e dividir 50% durante o dia e a 50% no período noturno, porque esse é o período que você tem maior problema em compulsão, ou por ter mais fome, ou por correr o risco de quebrar a dieta. Não tem problema nenhum, desde que você mantenha suas calorias diárias e bem distribuídas, ok? Tati, eu sinto mais fome entre pré-treino e pós-treino. Não tem problema, pode manter a proteína calculada durante o dia e deixar a sua porção de carboidrato para se comer pré-treino e pós-treino. Tati, eu não tenho fome de jeito nenhum pela manhã. Aí eu vou ensinar para vocês uma estratégia bem legal que é o jejum intermitente, o porquê ele é tão interessante no processo de emagrecimento e como se fazer. O jejum ele já é muito utilizado há muitos anos por várias culturas, por várias religiões. Hoje em dia, na mídia, ele é muito utilizado no processo de emagrecimento. Por quê? Ele tem uma resposta muito boa à insulina, ele reduz essa insulina. E muitos pacientes que têm problema com a obesidade têm exatamente essa sensibilidade à insulina. Então o jejum ele é muito indicado para pessoas que são pré-diabéticas, pessoas que têm problema à resistência à insulina. Ele ajuda muito nessa parte da microbiota e também na parte da saciedade, porque você tem pouco tempo para comer, então aquele pouco se torna muito. Então ele é muito indicado para todos esses tipos de pessoas e também para as pessoas que não têm fome de forma alguma. Então se você se encaixa nesse perfil, você pode fazer todas essas estratégias que eu ensinei para vocês dentro do jejum intermitente. Então como é que é utilizado o jejum? Ele é utilizado de algumas formas: 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20, 22 ou 24 horas, certo? O ideal para quem está iniciando é que se comece 14 e vai evoluindo a 16. 16 horas é uma quantidade suficiente para que você tenha ótimos resultados. Até porque, passando de 18 horas, fica uma quantidade muito grande e isso pode causar problemas intestinais, te deixar muito estufada. Vamos supor que você escolheu 14 horas.
você vai ficar 14 horas em jejum, lembrando que você não pode contar as 14 horas todas dormindo. Muito fácil assim, né? Então tem que ser pelo menos aí metade disso acordado. Então você faz metade disso dormindo, metade acordado, ingerindo muita água. Isso é muito importante porque nesse momento o seu corpo vai estar trabalhando bastante. Então faça uma ingestão de pelo menos 50% da quantidade de água que você necessita nesse período. E pode tomar também café sem açúcar e chás sem açúcar. Acabando esse período de jejum, você pode começar a sua janela de alimentação. Então dentro desse período você pode dividir os alimentos que você quiser, desde que estejam calculados durante o dia. Eu indico que você comece principalmente com uma proteína para não ter o pico da insulina, que já é o que você não quer, porque você está com a insulina bem baixinha, porque está num processo de jejum por muito tempo. Então comece com uma proteína, principalmente os ovos, ou um frango, uma salada, e depois se você quiser também comer todo o seu carboidrato de uma vez em uma outra refeição após essa, pode também, não tem problema. Aí você vai trabalhando com o seu físico, vendo o que você responde melhor, porque cada um responde de uma forma, já sabendo a quantidade que você precisa, certo? Então, utilize todas essas estratégias, escolha qual você prefere, o que o seu corpo se sinta melhor. Se quiser, faz todas, porque é muito bom a gente conhecer o nosso próprio corpo. E espero vocês no próximo módulo. Um beijo. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do módulo Nutrição. E hoje eu vou ensinar vocês o que são macronutrientes. Macronutrientes, os famosos carboidratos, proteínas e gorduras. Pessoal, primeira coisa, toda a energia que o nosso corpo consome é proveniente dessas três substâncias. Elas são macronutrientes, é verdade, mas dentro do nosso organismo elas são digeridas e se formam os micronutrientes. Legal? Detalhe, carboidrato. Carboidrato são também conhecidos como hidrocarbonetos, moléculas constituídas de carbono e hidrogênio e que são a principal fonte, a fonte primária de energia para o nosso corpo. O nosso corpo, ele não vive sem uma substância chamada glicose. Se você não tiver glicose no seu corpo, você morre. Os carboidratos são digeridos no nosso organismo e são transformados nessa molécula, glicose. E é a glicose quem alimenta o nosso tecido muscular, preenchendo ele de glicogênio. É a glicose que mantém a glicemia sanguínea, mantém os nossos níveis de glicose no sangue. Legal? Proteínas. As proteínas, elas são os principais constituintes da massa muscular. Nosso corpo todo é basicamente feito de proteínas. Mas olha que interessante, o nosso corpo não absorve proteínas, o nosso corpo absorve aminoácidos. Pensem num trem, eu sempre uso esse exemplo. Pensa num trem. Um trem é constituído de vagões. Digamos que esses vagões são feitos de chapas de aço, ligadas uma a uma. Chapas de aço ligadas formam um vagão. Vagões ligados formam uma proteína. Ok? Proteína é o trem. Os vagões se chamam peptídeos. E as chapas de aço, aminoácidos. O nosso corpo, por um processo enzimático digestivo, ele pega a macromolécula, o macronutriente proteína, quebra em peptídeos e depois quebra em aminoácidos. E são os aminoácidos a nossa fonte de nutrição. Esses aminoácidos nós podemos dividir em duas categorias: aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais, que são 9, eles são literalmente obtidos através da alimentação. Os outros 11 aminoácidos, os não essenciais, esses o nosso corpo é capaz de sintetizar, de produzir. Um exemplo, a glutamina. A glutamina ela é um aminoácido não essencial. A glutamina é o aminoácido mais abundante em nosso corpo. É a glutamina que é sintetizada praticamente em todos os órgãos do nosso corpo. Um exemplo de aminoácido essencial, a leucina.
A leucina é um aminoácido essencial que entra na cadeia dos aminoácidos ramificados, também conhecido como BCAAs. A leucina é um aminoácido importantíssimo para a construção muscular. Como eu consumo leucina? Nas proteínas. As principais fontes de aminoácidos essenciais são as proteínas de fonte animal. Ali, a abundância de aminoácidos essenciais é muito grande. As proteínas de fonte vegetal, na sua maioria, têm uma carga muito menor de aminoácidos essenciais. Então, se você é um vegetariano, por exemplo, seria muito interessante você usar um pool de alimentos que tenham fonte de proteína. Não se apegar apenas a uma fonte de proteína. Usar proteína de soja, usar oleaginosas, usar outros legumes e vegetais que possuam proteínas, feijão, arroz. A mistura do arroz e feijão dão boa carga de aminoácidos essenciais. Essa é a preocupação do indivíduo vegetariano. E as gorduras? As gorduras, também conhecidas como ácidos graxos, são macronutrientes capazes de fornecer 9 calorias em 1 grama desse macronutriente. Carboidratos, 1 grama, 4 quilocalorias. Proteínas, 1 grama, 4 quilocalorias. Já as gorduras, bem mais calórica, 1 grama, 9 quilocalorias. Quais são os benefícios das gorduras no nosso corpo? São várias. Nós não podemos zerar a gordura no nosso cardápio, senão teremos severos problemas de saúde. Por exemplo, as gorduras são responsáveis pela confecção da membrana celular. Então, sem gordura, nós perdemos a nossa capacidade de proliferação celular. Um outro ponto, as gorduras fazem parte do nosso equilíbrio hormonal. Nós dependemos de uma substância chamada colesterol, que estão presentes nas gorduras para produzir hormônios como a testosterona, estradiol, entre outros. Hormônios construtores de músculos, hormônios que nos deixam saudáveis, hormônios que fazem parte da nossa atividade sexual. As gorduras também são responsáveis pelo nosso sistema imunológico, para o nosso equilíbrio lipídico, para o nosso perfil lipídico. Gorduras são sempre bem-vindas, mas sempre bem calculadas. Esses são os 3 macronutrientes que alimentam o nosso corpo, que dentro do nosso organismo sofrem reações metabólicas, sofrem processos enzimáticos digestivos, até a formação de micromoléculas que serão então absorvidas pelo nosso organismo. Espero que vocês tenham entendido o que são esses macronutrientes, a importância deles, porque logo mais, nos próximos vídeos do módulo Nutrição, você aprenderá a como manobrá-los, calculá-los para os seus objetivos, quer seja para hipertrofia, quer seja para emagrecimento ou até mesmo para definição muscular. Valeu! Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do módulo Nutrição e hoje nós vamos falar sobre micronutrientes. Além dos aminoácidos, da glicose e dos ácidos graxos que nós já conversamos, outra fonte de micronutrientes importantíssima são as vitaminas, os minerais e os fitoquímicos. O que são vitaminas? Vitaminas são compostos orgânicos que atuam diretamente no nosso organismo, reagindo e formando hormônios, reagindo e formando enzimas, reagindo dentro do nosso organismo, colaborando para processos digestivos, processos metabólicos e várias outras ações. Vitaminas são essenciais, para vocês terem uma ideia, até para a constituição e manutenção dos nossos ossos. O universo das vitaminas são tremendos. E aí lhe cai aqui a dúvida. Renato, como eu posso saber se eu estou equilibrado nutricionalmente em relação a vitaminas? Calma, nós vamos bater um papo sobre isso. Minerais. Minerais são compostos inorgânicos, presentes dentro do nosso organismo para uma série de funções fisiológicas e metabólicas.
Existem vários compostos inorgânicos que nós encontramos na natureza, na tabela periódica e que são essenciais para o nosso corpo. Alumínio, zinco, carbonatos, entre outros, compostos inorgânicos que estão dentro do seu corpo. Como saber se eu estou realmente consumindo esses compostos, esses minerais de forma adequada? Calma, nós vamos chegar lá. Fitoquímicos. Fitoquímicos são substâncias químicas que dão coloração em vegetais e frutas. Aquele azul bonito, aquele verde mágico, aquele amarelo vivo da manga. Fitoquímicos. Os fitoquímicos possuem uma propriedade muito importante no nosso corpo. Ela combate os radicais livres, também conhecida como antioxidantes, e que são muito importantes para o nosso organismo. Provavelmente você já deve ter um dia parado e pensado: será que eu preciso suplementar com polivitamínico, multimineral ou algo do tipo para complementar as minhas vitaminas e minerais no meu organismo? Primeiro fator: qual é o seu nível de envolvimento com vegetais e frutas? Você tem asco, pavor a esses alimentos? Então, provavelmente, você tem severa carência de algum tipo ou alguns tipos de vitaminas e minerais e até fitoquímicos. Mas, se você seguir aqui o módulo Nutrição, aonde nós estamos passando para vocês, inclusive, cardápio de sugestão de alimentos para ganho de massa muscular e para emagrecimento, eu garanto que vocês estão muito bem cobertos de micronutrientes. Por exemplo, as folhas verdes escuras, aquelas folhas com uma coloração um pouco mais escura, como a rúcula, por exemplo, o agrião, são excelentes fontes de ferro e vitamina C. Ferro, o mineral, vitamina C, a vitamina tão importante para nosso sistema imunológico. Legal? Alimentos naturais da cor laranja, cenoura, abóbora, por exemplo, rica numa vitamina chamada beta-caroteno, também conhecido como vitamina A. As oleaginosas, esses alimentos que têm um alto teor de gordura, amêndoa, castanha, amendoim, entre outros, excelentes fontes de vitamina E, excelentes fontes de zinco. Tá vendo? Você tendo uma alimentação diversificada no que diz respeito a alimentos naturais, vegetais, frutas, verduras, legumes em geral, você está muito bem garantido de minerais e vitaminas. Qual é a dica que eu dou para vocês? Coloração no prato. Até a sua mãe já deve ter dito isso para você. Prato colorido. E quando a sua mãe, dentro da inocência dela, lhe dizia isso, ela estava sabiamente lhe dando uma instrução. A alternância de cores é a alternância de vitaminas e fitoquímicos. O amarelo, beta-caroteno. O verde escuro, ferro e vitamina C, entre outras combinações. Elementos como potássio, tão importante no nosso organismo, é facilmente encontrado em vegetais e frutas. Alimentos que você consegue comprar de forma até barata e selecionar, mas que não podem deixar de fazer parte da tua estratégia dietética. Alguns fatores. Se você está em processo de emagrecimento, as frutas e as verduras serão seus maiores aliados, por conta da concentração de fibras, do baixo teor de carboidrato e pela saciedade que esse alimento promove. Se você está em processo de ganho de massa muscular, automaticamente ingerindo mais calorias, talvez você não consiga comer tantos vegetais por conta da fonte de fibra e te trazer uma saciedade muito grande e a incapacidade de comer tudo aquilo que foi ajustado no seu protocolo dietético. Então, recorra às frutas, porque as frutas possuem vitaminas, minerais e carboidratos que vão fazer com que você bata os macros da sua dieta. Banana, abacate,
kiwi, outras frutas como uva, maçã, excelentes fontes de carboidrato que têm uma boa concentração calórica e que vão te ajudar a bater o que nós chamamos de micronutrientes. Não bata somente os macros. Esse é um pensamento de quem se preocupa apenas com o shape e não com a saúde, com a pele. Quer uma pele bonita, livre de acne, lisinha, top? Você precisa de frutas, vegetais e legumes na sua dieta. Valeu? Espero que vocês tenham compreendido muito bem esse vídeo e o que são micronutrientes. Olá, tudo bom? Bem-vindos a mais um módulo. Hoje eu vou falar para vocês alguns alimentos que vão se encaixar muito bem para cada biotipo. Vamos lá? Vou falar agora para vocês dos endomorfos. Endomorfos que têm muita fome, que precisa de uma quantidade muito maior de alimento no prato. Então, endomorfo. Nunca deixe de consumir vegetais e legumes no seu prato. Se você é aquela pessoa que desde pequeno não gosta, você vai ter que aprender a gostar. Até porque você precisa de vitaminas e minerais e as fontes são das frutas, vegetais e legumes, mas também por uma grande quantidade de saciedade. Então procure fazer uma forma diferente, legumes no forno, fazer um hambúrguer de legumes, procurar fazer dentro do arroz picadinho, uma cenoura, uma vagem, algo que você se descubra, mas é necessário experimentar e fazer o uso. Frutas, sim, muitas frutas se encaixam muito bem e que tem uma quantidade pequena de carboidrato e um índice glicêmico menor. Então, o morango é uma das melhores frutas para se encaixar, framboesa, ameixa, o abacate, o coco. Então, essas são frutas ideais que você consegue colocar dentro da sua alimentação. E os vegetais. E lembrando também do consumo de proteína. A proteína dá muita saciedade, ela é termodinâmica. O que significa isso? Ela gasta caloria para ser digerida. Então, principalmente para você que é endomorfo, comece o seu café da manhã com proteínas. É obrigatório começar o seu café da manhã com proteína para te dar mais saciedade. Tati, eu não posso começar meu café da manhã só com carboidrato? Pode, é claro que você pode, mas como a proteína tem essa função e você já é uma pessoa que tem uma fome um pouco maior, que tem uma leve tendência a compulsões, então use essas estratégias que você vai ter ótimos resultados. No almoço, uma abóbora cabotiá, um bom prato de feijão ou a combinação dentro desses carboidratos entre arroz e feijão, a mandioca que tem uma quantidade um pouco mais de fibra, a batata doce. Olha só o que você pode fazer, vou dar uma dica aqui de um docinho de batata doce muito simples. Você pode pegar a sua proteína com os seus vegetais e comer. E deixar o carboidrato para sobremesa. Nossa, Tati, uma sobremesa com carboidrato, com batata doce? Sim. Pega a quantidade de batata doce que você precisa, coloca um pouquinho do leite desnatado, até mesmo água, bate no mixer, coloca canela e coloca para gelar. Depois ele vira um docinho de batata doce. Olha só que legal. Então, batata doce também tem muita fibra e dá muita saciedade. E consegue deixar um prato um pouco maior. Certo? Então, use essas dicas que você vai conseguir ter um resultado muito melhor na sua dieta. Mesomorfo, aquele cara que pode comer tudo? Não. Mas claro, você tá ali no meio termo, você tem tanta facilidade de ganhar massa magra quanto de perder gordura. Mas precisa ser muito bem calculado. Você que é mesomorfo, aí você vai ter que ter uma combinação de alimentos. Como? Proteínas magras, distribuição de frutas durante o dia, pelo menos umas 3 porções de frutas, aí você pode comer. Você pode usar a estratégia de consumi-las ou numa salada de fruta com whey ou diminuir a quantidade do seu carboidrato da refeição principal e colocar a fruta como sobremesa. Então você consegue ter uma distribuição muito melhor do que o endomorfo, porque você tem uma quantidade maior de alimento no prato. Então, para você que é endomorfo, vamos lá para a dica. Você tem essa facilidade de ter uma quantidade um pouco maior do que o endomorfo de calorias no dia, então tem uma distribuição de alimentos melhores, mas o que você pode fazer pelo café da manhã? O café da manhã, ovos com uma salada de fruta, ou até mesmo com um pão e deixar a salada de fruta no horário da tarde. A salada de fruta sempre com alguma proteína, seja whey ou seja um pouco do frango do lado. Eu ensinei na live para vocês aquele bolinho de frango que é maravilhoso e que ele se encaixa super bem no horário da tarde.
Tem que ter nas refeições também principais vegetais, legumes para dar mais saciedade. Afinal de contas, você vai comer bem, mas não vai comer igual um ectomorfo, que é uma quantidade muito grande. Então é necessário que você tenha essa distribuição. Não é obrigatório ter proteína em todas as refeições, porém, como eu já disse para vocês, a proteína termodinâmica, ela gasta caloria, ela dá muita saciedade. Então é legal que você tenha uma combinação entre proteína e carboidrato, em outras refeições proteína, carboidrato e gordura. E agora chegou a vez do ectomorfo, certo? Aquela pessoa que precisa comer mais, que encaixa em alimentos, não só alimentos de índice glicêmico mais alto, de carboidratos simples, mas também os complexos, que são muito importantes. Porém, dá para encaixar uma quantidade um pouco maior de carboidratos simples, principalmente num pós-treino. Então vamos lá. Para você que é um ectomorfo e precisa comer uma quantidade maior de alimento, os shakes, as vitaminas, os alimentos líquidos se encaixam bem nas refeições intermediárias. Então você pode fazer shake com a batata doce, você pode fazer shake com frutas, vitaminas de mamão, banana, maçã, água ou leite, whey, certo? Pelo café da manhã, você pode fazer uso da tapioca, que uma tapioca pequena já dá uma concentração um pouco maior de carboidrato. Tem outras estratégias como dividir entre pães e salada de fruta. A salada de fruta, juntando bastante fruta, dá uma quantidade grande também de carboidrato quando você escolhe algumas frutas como banana, como uva, manga. Então dá para você fazer uma salada com uma quantidade um pouco maior de carboidratos. Um outro alimento que é bem interessante para o ectomorfo é o macarrão, porque uma porção pequena já dá uma quantidade grande de carboidrato e também desce muito fácil. Cortar um tomatinho picado ali, dar uma refogadinha com uma cebola e colocar por cima do macarrão, fica super legal. Até fazer uma mistura de macarrão com frango desfiado, aquele macarrão gelado, sabe? Que o pessoal gosta de fazer, misturar um pouquinho de maionese e deixar esse macarrão gelado. E uma das coisas que é muito utilizada, que eu utilizo muito para os meus pacientes, principalmente os ectomorfos, é o açaí. Açaí pós-treino, açaí com banana e whey. Fica maravilhoso, faz com que você consiga bater a quantidade de calorias, principalmente de carboidrato, durante o seu dia de forma mais fácil, com uma digestão bem mais simples. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, espero vocês no próximo módulo.